Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para destacar a situação lá no estado do Paraná, onde os primeiros pontos de focos de esporos da ferrugem asiática começaram a ser detectados. Para conversar com a gente sobre esse assunto, explicar um pouco melhor essa situação lá no Paraná, a gente recebe aqui o Edivan José Pozamay, ele que é gestor estadual do projeto de grãos do IDR Paraná, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Edivan, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, olá, bom dia a todos os ouvintes, a satisfação é nossa estar participando desse importante canal de divulgação das informações do agronegócio brasileiro. Edivan, a gente vai colocar até aqui na nossa tela a imagem do site de monitoramento do IDR Paraná, mostrando os primeiros pontos de ferrugem. A gente já tem a imagem aqui na tela. São 4 pontos vermelhos até o momento, nos municípios de Ibiporã, Rolândia, Tamarama e Cascavel. Explica para a gente o que são esses pontos vermelhos e o que eles significam nesse momento. Então, Guilherme, a gente tem esse trabalho da Rede Alerta Ferrugem, né? É uma rede que quem capitania é o IDR Paraná, a antiga Imater, agora junção com o IAPAR, junto com outros parceiros, a gente tem universidades, tem outros parceiros que participam do projeto. Então, a gente começou o monitoramento em meados de outubro no estado do Paraná. A safra ainda nem tinha sido implantada devido ao atraso, aí no plantio que a gente teve restrições, a gente já tinha colocado esse sistema de monitoramento a nível de campo, né? Atualmente a gente está com 257 coletores em várias regiões, aí o mapa está bem pintado, né, em várias regiões, principalmente na região mais forte produtora de soja do estado do Paraná, mas ela está desde a região oeste até a região leste do estado. E aí, nessa última semana, a gente teve a detecção dos primeiros esporos, né? Esse trabalho, então, com o coletor de esporos, ele identifica a flutuação de esporos no ambiente, né? Ele está circulando no ar, o esporo é a estrutura reprodutiva do fungo, seria como a semente do fungo, né? E aí, então, esses 4 primeiros pontos foi onde a gente identificou a presença dos esporos, né? Não é necessariamente a presença da doença em planta, é bom a gente frisar isso. Uma coisa é você ter os esporos circulando no ambiente e a outra é você já ter os sintomas em planta. Então, o nosso trabalho ele visa identificar a chegada dos esporos e a partir da chegada dos esporos a gente começa a analisar, olha, como está o desenvolvimento da cultura, se ela já está no estágio mais avançado ou não, e como estão as condições ambientais. Porque aí entra o tripé da fitopatologia, né? Você tem que ter o ambiente, tem que ter a cultura, o hospedeiro, e tem que ter o patógeno. Então, a observação do esporos, ele visa a gente identificar a questão do patógeno, né? E esses 4 primeiros pontos, então, a gente já teve aí na região de Londrina, foram 3 municípios, né? Como você citou, Ibiporã, Tamarana e Rolândia, né? Isso foi identificado na semana passada. E essa semana a gente já teve um ponto na região de Cascavel, que foi em Catanduvas, né? Nessas mesmas lavouras onde tem o coletor, a equipe do IDR teve fazendo a vistoria na lavoura, porém não foi observado, por exemplo, os sintomas em plantas. Tá? Então, o que isso quer dizer? A gente começa a ter a circulação dos esporos, mas a doença ainda não está instalada nas lavouras que a gente vem monitorando. Isso nos dá uma segurança, dizendo que a gente não tem ainda uma situação de problemas com a ferrugem asiática, né? A gente vem aí de uma safra que atrasou o plantio. Setembro, tradicionalmente, as principais áreas produtoras de soja no estado do Paraná já tinham sido semeadas. Esse ano a gente atrasou, teve lavouras que foram semeadas há 15 dias atrás, né? Então a gente tem uma instalação mais tardia da cultura, isso atrasou a entrada também dos esporos, mas assim, a gente não tem hoje uma situação, por exemplo, de uma epidemia, nós temos um problema sério da ferrugem. Não, nós estamos muito tranquilos. A gente começou a observar a movimentação dos esporos. A partir dessa observação, então, a gente começa agora, nesses pontos, né, a orientar os produtores a intensificar, os produtores e os técnicos, a intensificar o monitoramento da folha das lavouras, visando a identificação. E aí, por parte do programa, da estratégia que a gente adota,
A gente sabe que a ferrugem é agressiva, né? Ela tem aí um poder grande de redução de produtividade e a gente sempre atua aí de forma preventiva. Então, começou a aparecer esporos. A condição de ambiente pode se tornar agora atrativa para o fungo. Agora que começa a ter uma certa regularidade nas chuvas no estado do Paraná e a cultura já está no estágio avançado, então a gente sempre pede para o pessoal conversar junto com assistência técnica para tomar uma decisão de aplicar ou não, né? Essa ferramenta em safras passadas a gente já teve agricultores que passaram todo o ciclo da cultura sem necessidade de aplicar fungicida, fazendo monitoramento da ferrugem via coletor. Então ela se mostra uma ferramenta muito interessante, muito pertinente para o manejo, né? Mas ela também tem que ser levada em consideração outras questões. E aí, Edivan, agora a gente vai colocar aqui uma outra tela, que essa é do consórcio antiferrugem, né, capitaneado pela Embrapa. Nessa tela ele mostra 4 pontos aí no Paraná, 3 pontos no Paraná, nos municípios de Arapoti, Castro e Carambei. Explica para a gente qual que é a diferença da metodologia dessa identificação do consórcio antiferrugem e do IDR Paraná e por que esses pontos não aparecem no sistema de coletores aí do IDR. Então, o sistema aí do consórcio antiferrugem, ele é detecção em planta, né? Então, ele já é sintomas que aparecem em plantas, né? Para nós, é a região onde a gente tem uma menor densidade de coletores, né? Então, o coletor, ele pega o que está circulando no ar. Inclusive, hoje eu estava conversando com o técnico que atua, do IDR que atua em Arapoti, e ele está para fazer aí uma confirmação da presença, porque a gente já observou aí esporos na lâmina, né? E ele só estava fazendo a identificação se era esporos da ferrugem asiática da soja, que pode ser outra ferrugem, né? Porque tem outras ferrugens que também circulam para o ar. Então, é uma região que a gente tem uma menor densidade de coletores, né? E isso é que acaba, às vezes, dando uma diferença do ponto de vista aí da identificação pelo consórcio e não identificação pelo coletor, né? O inverso é verdadeiro. Se tu olhar, por exemplo, em Catanduvas e Londrina, onde já o coletor identificou, a gente não tem ainda a identificação de sintomas em plantas, né? Mas ali são regiões que têm uma densidade de coletores. Então, a gente sempre fala, é importante observar essa informação do consórcio antiferrugem e correlacionar ela com as informações do alerta ferrugem que a gente vem desenvolvendo, né? Mas, assim, de modo geral, ela praticamente coincide, Guilherme, ao longo do tempo. Ano passado, a gente já teve essa situação, né? O primeiro foi identificado esporos no coletor e 15 dias depois começou a aparecer sintomas em plantas. Então, ele acaba tendo essa correlação. O fato é que lá na região de Ponta Grossa, na região de Carambeí, Arapoti, ali a gente tem uma menor densidade de coletores. E isso que acaba, às vezes, não tendo uma leitura tão precisa desse ambiente, né? Edivan, você já comentou isso na sua resposta anterior, mas eu queria que a gente destacasse um pouquinho melhor para ficar fixado mesmo no produtor. Esse produtor que está ali nessas regiões onde foram identificados os esporos, ou até nessas regiões dos primeiros casos de ferrugem, o que ele precisa fazer a partir de agora? Já é para entrar a aplicação? Precisa monitorar primeiro? O que ele precisa fazer a partir desse momento que foi identificados os esporos ali na região dele? Então, Guilherme, a gente, primeiro assim, a informação ela é uma informação muito preciosa, essa que a gente tem da chegada dos esporos, né? Mas como eu reforcei, ela não é necessariamente já uma situação de pressão de ferrugem a nível de campo. Inclusive, o pessoal já foi fazer as vistorias nas lavouras e não identificou sintomas em plantas. Então, nesses casos, desses agricultores que o técnico lá do IDR vem acompanhando, o pessoal está conseguindo segurar por mais um período ainda as aplicações, porque ainda não tem vamos dizer assim, a pressão da doença, ela não está entrando na lavoura efetivamente. Às vezes, 7 dias que você consegue segurar essa aplicação, você consegue reduzir em 1, 2 aplicações de fungicidas. Isso tem um retorno econômico para o produtor. Mas a gente sempre orienta assim, a decisão tem que ser tomada em conjunto com a assistência técnica e o produtor, observar as condições climáticas. Então, por exemplo, agora a gente tem uma retomada um pouco mais de chuvas, um pouco mais regulares no estado do Paraná, porém, ainda não é uma situação de clima
favorável para a doença. A doença gosta do clima úmido e quente, mas esse úmido ele tem que ter também o tempo de molhamento foliar para que ela consiga germinar. E a gente não tem observado isso. Tem um pouco de umidade de manhã, orvalho, mas ele seca muito rápido. Então a gente não tem ainda uma pressão da ferrugem. E uma outra coisa, assim, Guilherme, que com o tempo a gente já vai também aprendendo, é assim, ó, anos de laninha, anos que tem muita chuva, a ferrugem tem uma pressão muito grande. Anos de laninha, de laninha que a gente está vivendo hoje, apesar que está perdendo um pouco a intensidade, são anos que a gente tem menor pressão de ferrugem. Então, são anos que fica mais confortável para a gente fazer o monitoramento, dá para segurar em alguns momentos uma semana, duas, a aplicação, e aí, com isso, o produtor consegue fazer um melhor manejo. Tem regiões do estado do Paraná, que a gente vem monitorando, que o problema não está sendo a ferrugem. Então, começou a aparecer o ídio, começou a aparecer mancha-alvo, tem regiões que tem problema com mofo branco, que são outras intervenções químicas que o produtor tem que fazer, mas não necessariamente a ferrugem, né? Mas, assim, o nosso trabalho ele tem que ser pautado no coletor, na inspeção foliar e na condição de clima com o estágio da cultura. Então, a gente usa vários parâmetros para tomar essa decisão. Nesses casos em específicos ali que ocorreu, está se conversando com o produtor e chegando a uma conclusão. Olha, podemos segurar mais uma semana tranquilo, que não vai interferir. Até porque, assim, Guilherme, essa semana sai a nova leitura desses coletores para verificar se vai repetir esporos ou não. Em repetindo os esporos, aí sim a gente começa a ter uma preocupação um pouco maior, porque já está com uma repetição do aparecimento dos esporos. Mas imagine que nesses coletores, nessa semana, não apareça esporos. A leitura vai sair hoje, eu não tenho ainda a informação das lâminas, né? Se não repetir, quer dizer que foi possivelmente esporos que vieram com uma massa de ar que circulou pela região. Então, ainda não é uma situação preocupante. Então, nos nossos agricultores assistidos, a gente tem conseguido segurar, até porque o clima ainda não é uma situação preocupante e nós não estamos numa situação de epidemia, alguma coisa que assuste o produtor. Ao mesmo tempo, a gente tem visto assim um pouco o uso da má-fé do coletor. São técnicos aí que pegam essa informação, jogam no ambiente e assustam o produtor dizendo que a ferrugem já está instalada no estado e que está causando prejuízo. Não, a gente não tem isso. Então, infelizmente, né, é uma ferramenta muito boa, mas tem sido usado de má fé por alguns técnicos que querem simplesmente vender produtos para o produtor, posicionar aplicações que pode não ter efeito nenhum porque o fungo não está presente ainda na lavoura. Então, a gente orienta o produtor a conversar com os técnicos e tomar uma decisão mais acertada. Até por isso, né, Edivan, a importância da gente ter essas conversas, explicar direitinho para o produtor o que está acontecendo e o que ele precisa efetivamente fazer. Edivan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, até aproveitando essa reta final de 2020, pode ficar à vontade. Bacana, Guilherme. A gente que agradece aí a oportunidade. Acho que a informação ela tem que chegar para o produtor e vocês aí são um meio de comunicação que tem chegado aí. A gente acompanha aí vários locais com uma entrada muito grande com os produtores, então a gente agradece a oportunidade, né? O IDR continua com monitoramento, né? Agora no período final de ano a gente vai fazer atualizações semanais aí no site, né? Quem não conhece essa ferramenta, então entra lá no site www.idrparaná.pr.gov.br, né? Lá vai ter então acesso, rola a página, vai estar lá o alerta ferrugem, acessa. Lá você vai ter informações, então os agricultores que querem ter essa informação, a gente vai repassando semanalmente atualizações, e acho que é importante a gente frisar aí que a safra está muito tranquila, a gente começa a ter um retorno das chuvas no estado do Paraná, não estamos tendo pressão de pragas nem de doenças, então possivelmente a gente tem uma safra aí com boa rentabilidade para o produtor, e eu desejo aí que todos tenham uma boa safra e um bom final de ano também, boas festas e um bom Natal, um Feliz Natal para todos. Um grande abraço e até mais. Edivan, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando toda essa movimentação e a gente espera que seja uma safra com poucos casos de ferrugem. Muito obrigado.
Valeu, um abraço. O Edivan José Pozamay, ele que é gestor estadual do projeto de grãos do IDR Paraná, conversou com a gente para explicar melhor a situação do estado do Paraná nesse momento para casos de ferrugem asiática nas lavouras de soja. O sistema de monitoramento de coletores de esporos do IDR Paraná já identificou 4 focos de esporos no estado, ali nos municípios de Ibiporã, Rolândia, Tamarama e Cascavel. O Edivan explicou para a gente que esses casos mostram que os esporos estavam circulando pelo ar, eles foram captados pelos coletores, mas numa inspeção nas lavouras realizadas pelos técnicos do IDR Paraná, ainda não foram identificados essa presença da ferrugem efetivamente nas lavouras. Então, esses produtores que estão ali pela região, nesse momento precisam intensificar esses trabalhos de monitoramento e conversar junto aos seus técnicos, juntos também aos representantes do IDR Paraná, para determinar as estratégias para seguir daqui para frente. Não é necessariamente o momento ainda de entrar fazendo aplicações emergenciais. Primeiro preciso monitorar essa questão para conseguir calendarizar melhor toda essa questão das aplicações dos fungicidas. Ao mesmo tempo, o consórcio antiferrugem já aponta 3 regiões no estado do Paraná com focos de ferrugem efetivamente nas lavouras. O Edivan explicou para a gente que essa é uma região onde o IDR tem menos coletores, mas que os técnicos em campo do IDR já estão na região, estão fazendo os trabalhos de monitoramento para identificar essas questões e também poder auxiliar os produtores lá da região. De qualquer forma, o Edivan destacando que até o momento essa é uma safra com pouca pressão de ferrugem, o plantio aconteceu mais tarde, as condições climáticas até o momento não foram favoráveis. A partir de agora a expectativa é de mais chuvas regulares lá no estado, então o produtor precisa ficar atento, realizar esses trabalhos de monitoramento, mesmo que até essa data a pressão da ferrugem seja bastante pequena lá no estado do Paraná. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.